A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Lamentações. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. No vídeo passado, nós vimos que o livro está dividido em 5 lamentos. Hoje nós vamos ver o primeiro lamento, que trata da destruição de Jerusalém, suas causas e um pedido de misericórdia. Do verso 1 até o verso 7, o autor fala de uma Jerusalém destruída. Ele vai de uma Jerusalém que era o centro comercial mais importante daquela região, uma vida vibrante, riqueza, comércio, enfim, tudo que havia de mais importante, que agora está se transformando e está transformada em uma ruína. Ele usa uma imagem aqui, a imagem de uma mulher que foi roubada do seu marido, que foi roubada dos seus filhos. A mulher que não tinha marido e que não tinha filhos estava entregue à sua própria sorte. Ela teria uma vida extremamente difícil, sem ninguém para ajudá-la. Ele fala de uma viuvez, em vez de uma expressão de prosperidade. Então, ele está usando agora palavras que vão se contrapor nesta poesia. A viuvez é contraposta àquela prosperidade. O que ele quer dizer com viuvez? A viuvez está colocada aqui como uma solidão e um desespero profundo. Então, aquela que era grande entre as nações, agora está desesperada, está solitária, está deixada à própria sorte para a sua morte. Ele fala sobre princesas e leva em consideração a princesa com trabalhos forçados. A expressão trabalho forçado é a mesma expressão que foi utilizada lá no Egito, quando o povo de Deus estava escravo do Egito. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquela princesa, aquela pessoa de uma vida maravilhosa e fantástica, agora era obrigada a trabalhar como uma escrava, fazer trabalhos forçados. Ele diz que Jerusalém não consegue dormir. Por que não consegue dormir? Porque há choro, porque há pavor, porque há um medo fantástico e profundo, um medo aterrador, uma lamentação e um choro. Ela fala que não há mais ninguém para salvar. Os seus amantes a deixaram. Quem eram os seus amantes? Eram as divindades do Egito, de Tiro, de Sidom, de Edom, ou seja, toda a idolatria estava agora abandonada e aqueles amantes não faziam absolutamente nada. Aliás, não só não faziam nada, não ajudavam, como também prejudicavam, porque ao trair, eles também auxiliavam a chamada pilhagem, porque eles ficavam com o resto que sobrevivia e perseguiam os que sobreviviam e que tentavam fugir. Tudo termina, diz o profeta. Os fugitivos são capturados porque o inimigo vai atrás de cada um deles. Amados, no dia da ira do Senhor, no dia do juízo do Senhor, não há escapatória. Só há aflição, só há angústia, só há deserto, porque você não tem para onde fugir. Os inimigos que o Senhor elevou para te perseguir vão capturar. Então, tudo estava terminado. A porta, que era local de comércio, que era local de aparecer, que era local de status, que era local importante, agora é um local onde as viúvas ficam desoladas. O povo, que era tido por cabeça,
agora é tido por cauda. Esse povo que antes estava à frente e que tinha um ministério importante, por causa do seu pecado, estava sendo pisado. Ele fala de príncipes nesta parte aqui, nestes 7 versículos. Quem são esses príncipes? Podem ser os conselheiros de Zedequias que não se deixavam convencer para se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, mas pode ser o próprio Zedequias, que também o rei era chamado de príncipe do Senhor. Então, estes príncipes eram a nata, eram os mais importantes, sem falar nos sacerdotes, sem falar nos poderosos. Escarnecedores apareceram, porque agora, quando o povo está caído, quando o povo está desfalecido, em agonia, desolado, com terror, sendo destruído e entrando em cativeiro, os escarnecedores de Amon, de Moabe, de Edom, que eram os inimigos tradicionais do povo de Deus, eles aparecem. Aparecem e querem tirar a sua casquinha, escarnecendo e zombando. Mas o autor diz: não se esqueçam eles que no dia do Senhor não só haverá castigo para o povo de Deus, mas o dia do Senhor também alcançará aqueles que zombam do povo de Deus que está sofrendo um julgamento e a justiça de Deus. Por que isso tudo acontecia? Isso nós vamos ver do verso 8 até o verso 11 do primeiro capítulo. Aliás, nós já sabemos disso, porque os profetas já falaram disso. Deuteronômio 28 já nos alertou para o resultado do pecado. O que explica todo esse julgamento, o caos, a agonia, a tristeza, era o pecado, era a corrupção, era a idolatria. Aqui o profeta vê Jerusalém como uma mulher que foi rejeitada pelo noivo. E por que o noivo, no caso o Senhor, rejeita a noiva, no caso Jerusalém? Porque a noiva era corrupta, porque a noiva era pecadora. Então, o noivo não terá parte com uma noiva que é corrupta e que é pecadora. Aqui o profeta lembra que Jerusalém, ela agiu como uma meretriz, como uma prostituta, como uma pessoa levada à idolatria nos cultos de Baal, a prostituição sagrada de Baal. O termo aqui que ele utiliza é imundícia. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda. O que quer dizer esta imundícia? Não é só no sentido moral, mas é também no sentido religioso. Imundo, sujo, corrupto, pecaminoso. Algo que não pode estar diante de Deus. A aliança de Deus sempre foi uma exigência de comportamento, uma exigência de santificação. O povo estava sendo instado a todo momento a ser santo. Sede santos, o Senhor diz em vários pontos, porque eu sou santo. Mas eles não quiseram ouvir. Eles foram rebeldes, eles foram diferentes. Isso nunca vai acontecer comigo. Deus é misericordioso, Deus tem graça, só que num determinado momento, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia da ira, o dia da justiça havia chegado. Jerusalém foi então violentada. Como assim violentada? Como assim desonrada? Porque um povo gentil, um povo que não era de Deus, entrou numa cidade que era a joia de Deus, levou tudo que havia de valor, queimou, arrasou, chegou a entrar inclusive no templo,
pisando no templo e tocando nas coisas sagradas. Isto era uma violação, mas isto era uma profanação. Então Deus permitiu que a cidade fosse violada, profanada, violentada, desonrada, assim como o templo também foi. E havia fome de tal maneira, diz a palavra de Deus aqui em Jeremias, que eles vendiam qualquer coisa que tivesse um mínimo de valor para um mísero pedaço de pão, para que as forças fossem restauradas. Então, o que se faz agora, a partir do verso 12 até o final, é o profeta de Deus fazer um pedido de misericórdia. O autor começa apresentando a sua dor, a dor que não tem comparação, a dor que não tem semelhança com nada. Então, esta dor é apresentada. E ele diz que esta dor, este estado em que ele está, se compara com um fogo, com uma rede, com um jugo. Todos esses horrores, todas essas desgraças, nada mais são do que o fogo do Senhor que queima absolutamente tudo. E este fogo evita que ele fuja, como se fosse uma rede que está sendo posta ao redor das pessoas para conterem as pessoas neste momento e neste lugar de horror e de julgamento. Era, portanto, um jugo que estava sendo colocado sobre o povo. Um jugo que era pesado demais. Um jugo que era nascido do pecado, nascido das transgressões. A maldade havia se acumulado de uma tal maneira sobre os ombros, sobre o corpo das pessoas, que ele foi se transformando num jugo, como se fosse um jugo de um animal que puxa a carroça, um animal que puxa o arado. Sobre o pescoço estava este jugo que era pecado. Deus reúne forças inimigas. Ele levanta povos gentios, povos inimigos, para que estes povos aniquilem o seu povo, os judeus. Eles vão aplicar agora o juízo, o julgamento. Ele usa uma imagem bastante preocupante. Ele fala em lagar. O que é um lagar? Lagar é um local, uma cavidade na pedra onde as uvas são colocadas e elas são moídas de uma tal maneira que saia o sumo, o suco destas uvas. E o suco destas uvas é uma imagem do sangue que haveria de sair no momento em que este povo fosse colocado no lagar, ele fosse colocado no lugar de julgamento, no lugar de juízo. Eles seriam moídos, como a uva era moída no lagar, até que o seu sangue saísse, como o suco da uva sai lá no lagar. Jerusalém, a chamada filha de Sião, se achava intocável, se achava inviolável. Ninguém pode me tocar porque nós temos uma aliança com Deus. Ninguém pode me tocar porque este lugar é o lugar do templo, a habitação de Deus. Mas a aliança que ela achava que fosse garantia para não ser tocada pelo inimigo, ela também não garantiu, ela não guardou, ela não observou. E a presunção
de que nunca, jamais ela seria tocada, julgada e atingida pelo juízo, acabou levando a um juízo. Então, esta presunção é mais um motivo, além do pecado, da idolatria, da corrupção. Jerusalém, que era inviolável, agora ia cair. Mas não tinha ninguém que fizesse absolutamente nada para proteger Jerusalém. Absolutamente nada. E todos aqueles povos com os quais ela fez aliança também se esqueceram dela. Entretanto, meu amado, o profeta começa a preparar a última parte deste capítulo, falando que Deus é um justo juiz. Ele deu muitas chances para o povo se arrepender antes de o julgar. Este povo que era teimoso, rebelde e idólatra, teve mais de uma chance, teve mais de uma segunda chance para se arrepender e não o fez. Então o profeta admite que Deus era justo, por conta de tantas vezes que ele deu esta oportunidade, mas o povo não aproveitou. O profeta, ele só tem que lamentar, ele só tem que aceitar a decisão de Deus, porque reconhece o pecado que o povo fez, que o povo realizou. E ele lamenta que aquela juventude que era a esperança de Judá, agora estava em Babilônia e lá ia ficar por 70 anos. Ou seja, essa juventude, ela iria amadurecer e envelhecer na Babilônia. E se voltasse, quando voltasse, porque alguns não voltaram, eles iriam voltar já idosos, com pelo menos mais de 70 anos. Os amigos lhe deram as costas, não vieram ajudar, fizeram muito pelo contrário. Os anciãos, os sacerdotes, os líderes, estes que deveriam ter feito algo quando podia ter sido feito, não fizeram. Estes eram os primeiros a enfrentarem o juízo, porque é a liderança que enfrenta antes de todos o juízo de Deus. É a liderança, é aquele que está à frente, que mostra o caminho. Se ele mostrar o caminho errado, ele responde por ele e por todos os pequeninos que ele levou para o mal. Eles percebem agora a gravidade do que está acontecendo. Agora eles percebem porque está ardendo neles o dia da ira do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento. As suas entranhas estão sentindo isso. E eles percebem. A peste vai completar a desgraça. O que começa com a espada, o que começa com a perseguição, o que começa com os horrores da guerra, o que começa com a fome, agora se completa com a peste. O dia da calamidade, o dia da ira, o dia do julgamento chegou. Mas o profeta não se deixa vencer por isso. O profeta consegue, pela fé, pela graça, pelo amor que ele nutre por Deus, pelo respeito, pela honra que ele tem ao nome do Senhor, ele vê um raio de esperança no futuro. Que os seus inimigos também iriam ser retribuídos da mesma forma que o povo. A justiça de Deus é base para a esperança no futuro. Porque como ele prega e executa a justiça comigo, ele faz também com os inimigos do povo de Deus. Entretanto, é necessário lembrarmos do seguinte: o arrependimento, a submissão completa à vontade de Deus é o que determina o meu futuro. Apenas o arrependimento e a submissão completa à vontade de Deus
é que traz a justa retribuição de Deus aos inimigos do povo e as bênçãos ao seu próprio povo. Amém, amados? Bons estudos.